A troca de Kevin Durant para o San Antonio está prestes a acontecer e há muita expectativa em torno disso. Diversos relatórios conectam Kevin Durant aos Spurs, que buscam montar um time competitivo ao redor de Victor Wembanyama. E você pode estar se perguntando por que os Spurs são tão favoritos para conseguir Durant agora? Antes de tudo, é muito fácil criar diversos pacotes de troca entre San Antonio e Phoenix que fazem bastante sentido. Eles têm muita flexibilidade, têm vários contratos que funcionam, você pode montar 4, 5, 6 cenários diferentes. Acredito que isso seria quase o suficiente para os Suns considerarem uma troca. Kevin Durant, uma boa combinação de escolhas, jovens talentos e contratos. É simples achar uma troca dele para os Spurs. Sem mencionar que a preferência atual de Durant pelos relatórios parece ser o San Antonio Spurs. Já falamos no passado sobre equipes como Houston e Minnesota. Agora parece que ele quer jogar com Victor Wembanyama como o De'Aaron Fox fez no prazo de trocas. E há muito ímpeto, quase todo o ímpeto para KD se tornar um Spur. E a outra parte disso é que os Spurs realmente o querem. Não estou convencido de que existam outras equipes na liga mencionadas como possíveis destinos para KD. Não estou convencido de que eles estejam tão animados em adicionar Kevin Durant. Isso pode surpreender, dado o prestígio do nome de Kevin Durant. Mas neste ponto de sua carreira, com 37 anos, um ano restante em seu contrato, alguns dos problemas de lesão que ele teve, quão ruim Phoenix foi no ano passado, não creio que o mercado de trocas, como mencionei anteriormente, seja viável. Eu não acredito que o mercado de trocas do KD seria tão ativo quanto as pessoas imaginavam. Então o fato de ele querer ir para San Antonio, supostamente, os Spurs o querem. E é bastante fácil montar uma troca que leva a KD e os Spurs como o resultado mais provável. Neste momento, algumas dessas equipes ainda podem se esforçar. Minnesota surge como um competidor surpresa. Já falamos sobre pacotes de troca para Minnesota e Kevin Durant no passado, e claro, Houston é uma equipe que também está no topo da lista, mas acho que o que está esfriando isso é que Houston não parece tão animado em adicionar Durant. Um jogador que não se encaixa mais no cronograma deles e que talvez não seja mais visto como alguém de grande impacto para a vitória nesta fase da carreira. Eles optariam por aguardar Giannis ou outro jogador, ou manter a mesma equipe no próximo ano, em vez de investir recursos futuros em Durant. A mudança para San Antonio seria lógica se Houston não quisesse muito Kevin Durant ou não quisesse oferecer muito em troca. Primeiramente, os Suns gostariam de negociar com Houston para recuperar algumas de suas escolhas. Caso isso não seja possível, eles estão se voltando para os Spurs. Aparentemente, isso ocorrerá em breve, com o draft a apenas 2 semanas de distância, sendo o ponto final dessa situação. Eu esperaria que Kevin Durant fosse negociado até o draft, se não antes. E eu posso quase garantir que se Kevin Durant for negociado para o San Antonio Spurs, uma dessas próximas negociações vai ser como o acordo vai parecer. Existem 3 diferentes tipos de retorno que os Suns podem esperar, e vamos passar por eles do menor para o maior retorno para os Suns no nível 1. A menor quantidade que eu realmente poderia esperar que os Suns aceitassem em troca por Kevin Durant seria Harrison Barnes, Kelton Johnson. Essencialmente, esses caras são apenas contratos, eles também vão aparecer nessas outras negociações. Além de Jeremy Sohan na 14ª escolha geral no draft, isso daria aos Suns uma peça complementar bastante interessante e Sohan para continuar a se desenvolver. Eles também obteriam uma escolha tardia no draft, sem assumir salários a longo prazo. Em troca de Durant, talvez eles possam negociar Barnes em outro lugar, talvez eles possam negociar Kelton Johnson em outro lugar. Talvez esses caras possam apenas ajudá-los no próximo ano, em torno de Devin Booker, sendo bons jogadores complementares para eles. E não entre em pânico. Porque este é o menor nível de valor que você pode esperar como fã dos Suns, na minha opinião. Mas se realmente ficou ruim o suficiente que Houston simplesmente não estava tão envolvido e Minnesota também não estava tão envolvida. Isso pode ser o que San Antonio conseguiria oferecer por Durant. Imagino que se essa fosse a linha que os Spurs traçaram, que os Suns realmente iriam por aí e olhariam e contariam. Essas outras equipes, como Houston e Minnesota, é isso que oferecemos em troca de Durant dos Spurs. Tipo, se vocês conseguirem superar isso, podem tê-lo agora mesmo? Mas isso é apenas o nível 1, o nível 2 é provavelmente onde vamos acabar. Considerando os relatórios, essa parece ser a troca mais provável de Kevin Durant para os Spurs. Devin Vassell, Harrison Barnes, um contrato e a 14ª escolha neste draft. Vassell é o jogador que eu mencionei em vídeos anteriores que eu manteria se fosse os Spurs. Eu adoraria tentar criar um cenário com KD Fox, Steph Castle, Devin Vassell e Victor Wembanyama no mesmo time. Esse grupo de 5 jogadores, se saudáveis, pode lutar por 50 vitórias no próximo ano. É uma combinação interessante e eles precisam do espaçamento e da pontuação que Devin Vassell proporciona. Entendo a posição dos Suns em querer algo em troca, como um jovem jogador que não seja Jeremy Sohan, afinal estamos falando de Kevin Durant. Não estamos negociando por um jogador de 45 anos, ele ainda pode contribuir bastante para o time, precisamos de uma oferta melhor. E então Vassell mais Barnes mais aquela escolha tardia na loteria faz muito sentido por algumas razões diferentes. Isso dá a eles aquele tipo de peça central que é Vassell, que pode fazer par com Devin Booker. Eu sei que as pessoas vão dizer, eles são ambos armadores.
Não estou preocupado com a flexibilidade de posição do Suns. Esses dois jogadores podem atuar juntos, marcar pontos e arremessar bem. Não estou preocupado com a combinação de Devin Booker e Devin Vassell na retaguarda ou semi-retaguarda. Então você recebe a 14ª escolha, o que considero um retorno realista para ambos os lados em troca de Durant. E então o último nível seria, eu acho, um pagamento excessivo para San Antonio, e eu ficaria extremamente surpreso se chegasse a esse ponto para os Suns. Mas este pode ser apenas o nível de agressividade dos Spurs para tentar conseguir Durant. Isso seria o máximo que eu esperaria que os Suns conseguissem em troca por KD, Deb Mazel, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, a 14ª escolha no draft e uma primeira rodada de 2027 de Atlanta. Essa seria a construção que pode ou não estar protegida. Para os fãs do Suns, esse é provavelmente o melhor cenário, conseguir Fusel, algumas escolhas futuras, e Sohan para construir o time em torno deles. E os Spurs ainda estão analisando a situação, dizendo que tem todas as suas escolhas futuras, ainda tem Fox Castle, Durant e Wembanyama. Eles têm flexibilidade para avançar e adicionar a isso. Eles assinaram uma extensão com KD que é o núcleo deles e o que realmente funciona nessa situação. Se você é o Spurs, pode continuar a aumentar em valor e em troca para o Suns. Você ainda tem muitas peças, escolhas e oportunidades para continuar construindo em torno de Victor Wembanyama. Se eu tivesse que adivinhar, diria que essa segunda troca é o resultado mais provável. Mas neste ponto temos um nível decente de certeza de como será a troca de Durant, sabemos quase que com certeza. Posso afirmar com 100% de certeza que a segunda escolha geral no draft não será negociada em uma troca envolvendo Kevin Durant. Talvez algo aconteça com Giannis e mude tudo, pode ser por isso que ainda não ocorreu, porque os Spurs estão esperando para ver se Giannis fica disponível e eles prefeririam tê-lo do que Durant. Mas a segunda escolha geral não irá para Phoenix como parte de uma troca por Kevin Durant, ou pelo menos eu ficaria chocado se isso acontecesse. Acredito que é praticamente certo que isso não estará envolvido agora, se dependesse de mim. Se eu estivesse na posição em que os Spurs estão agora, eu realmente tentaria insistir naquela primeira opção de troca. Gostaria muito de manter Devin Vassell. Sei que os fãs dos Spurs e o público em geral não estão tão empolgados com ele, mas ainda acho que ele é ótimo. Acho que ele vai ser uma boa peça complementar para eles. Teve um ano estranho no ano passado, voltando de uma lesão no início da temporada, eu acho que ele é bom. Se você reunir o grupo principal de 5 jogadores, Vassell, Castle, Wem, Yama, KD e De'Aaron Fox, esse conjunto é realmente interessante. Mantendo o contrato com Devin Vassell, você tem a opção de adicionar mais alguém no futuro, em vez de se desfazer de todos os contratos agora. Pessoalmente gosto dessa combinação, mas trocaria Vassell, Barnes e uma primeira escolha por KD, apesar de não estar tão animado com o que ele traz. Entendo o valor do nome e que ele teve uma boa temporada de pontuação no ano passado, mas há um limite de quantas temporadas seguidas são possíveis. Durant não parece satisfeito com sua situação, pois sua equipe não está tendo um bom desempenho, tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Ele, aos 37 anos, lida com lesões e precisa de uma extensão de contrato considerável, o que é uma parte massiva disso. Estou apenas um pouco mais desanimado, acho, sobre o valor geral e o retorno geral que eu daria em troca por Kevin Durant. Mas no final do dia, parece que será San Antonio. Parece que vai ser um desses 3 negócios e estou ansioso para ver como será, se é assim que vai acontecer. E temos KD e Victor Wembanyama juntos no garrafão. E parece que agora isso vai ser o primeiro dominó de uma temporada de trocas da NBA muito emocionante e interessante.